Fala, irmãos, tudo bem com vocês? Eu tô aqui num sábado andando pelo Parque do Povo, em uma cidade do interior, e pensando aqui como que as coisas têm se evoluído e têm se avançado em muitas questões. Eu lembro que houve uma situação pelo qual Davi, ele acabou caindo em uma cilada do inferno que foi tramada contra ele, e ele, por um momento de fraqueza, e ele se decidiu por não ir para a guerra, ele acabou se deixando levar por um sentimento que acabou corrompendo e destruindo a vida dele. Davi, ele era um rei segundo o coração de Deus. Deus o havia escolhido após Saul o rejeitar. Mas Davi era esse cara que levaria a nação de Israel para o lugar que Deus gostaria que fosse. E ele foi esse escolhido. Agora, Davi, ele, após a queda, houveram várias situações pelo qual ele foi confrontado, e o profeta Natan foi falar com ele que Deus havia visto aquilo que ele havia cometido de erro, e aquela falha dele, que haveriam muitas consequências. Mas Davi, imediatamente ele se prostra e ele mostra o seu arrependimento, mostra o quanto ele não deveria ter feito aquilo. Mas Davi, por um momento, ou por diversas outras situações, Davi, ele se mostra um coração totalmente aquebrantado, como talvez ele não tivesse tido antes. Mas por essa questão em que ele se ajoelha, se prostra e mostra o seu real arrependimento, e o quanto ele foi fiel aos mandamentos do Senhor, e o quanto ele gostaria de que essa palavra que foi liberada sobre a vida dele pudesse continuar naquela caminhada. Mas foram muitas situações que o levaram para aquele momento ali. Então Davi, ele, sabendo dessas situações pelo qual ele havia enfrentado, ele imediatamente corre para o Senhor, e ele, tendo consciência das consequências pelo qual ele havia de enfrentar, ele passa a seguir os passos que Deus ordenava para ele. E ele sabia que haveria de enfrentar muitos desafios, e que as lutas a partir dali se tornariam mais pesadas, e as batalhas, talvez muitas delas seriam perdidas, e sim os próprios filhos entraram em discórdia. A filha teve relação com o irmão, e o filho que havia nascido ali, então nasceu com problemas, e ele veio a óbito. Então o erro de Davi, ele foi gerado um fruto, uma consequência, ou diversas consequências, por causa daquela semente que ele plantou em um momento de fraqueza. E essa fraqueza que Davi, então, se permitiu estar, ele desistiu de lutar, desistiu de ir para a guerra, e por causa disso houveram consequências seríssimas, que houveram muitas destruições por causa disso.
Mas por causa do seu coração aquebrantado, por causa da sua entrega e o seu coração segundo a Deus, Davi, ele começa a se levantar e as misericórdias de Deus são renovadas sobre a vida dele. E Davi, ele reconhece o poderio do Senhor e que somente Deus poderia o livrar das malácias, das situações que ele haveria de enfrentar. Mas as consequências, sim, elas viriam, e as consequências, elas foram as piores possíveis. Só que Deus, ele mostra a tua fidelidade para com a tua promessa que ele havia feito lá no início, no Éden, e depois firmado, confirmado, e depois reiterado em Abraão, e depois em Jacó, e por diversas vezes Deus mostra a tua compaixão e a tua fidelidade, a tua aliança e a tua promessa, que as suas promessas, elas não voltam vazias. Então Davi, ele retoma seu reinado e todas as coisas passam a acontecer. Davi tem um sonho de criar um templo, construir um templo para o Senhor. Mas sim, por causa das suas mãos sujas de sangue, Deus dá uma ordenância para ele, que sim, esse templo seria construído, mas que o teu filho seria esse a ser honrado de construir um templo para o Senhor. Mas irmãos, eu trago para a nossa vida. A nossa vida, ela é cheia de falhas, de erros, de defeitos. E muitas vezes as situações pela qual nós enfrentamos, elas são de acordo com o que a gente fez, talvez não ontem, talvez não antes de ontem, mas anos atrás. E aquele ato que nós tivemos lá atrás gerou uma consequência pelo qual nós estamos passando hoje. Não vou dizer que você não tem o seu carro dos sonhos, a casa dos sonhos. Não vou dizer que você não tem a sua mulher, o seu marido dos sonhos, que você tanto pediu a Deus. Mas eu vou dizer que aquilo que você está enfrentando hoje é uma consequência, sim, de uma falha, de um erro, de uma fraqueza, pela qual Deus, ele já havia te confrontado, te alertado, e o Espírito de Deus já havia te incomodado, mas por negligência nós acabamos caindo, nós acabamos deixando nos levar pela fraqueza da nossa carne. Mas queridos, é uma realidade. A misericórdia do Senhor, ela se renova a cada dia. E Cristo, ele foi na cruz para que nós tivéssemos paz e nós nos encontrássemos diante das misericórdias de Deus por causa do sangue derramado naquela cruz. E por causa daquele sangue, nossos erros, nossas falhas, nossos pecados, Deus já enviou para o mar do esquecimento e não se lembra mais. Então, se existe aí uma culpa, se existe aí um sentimento enraizado, que por causa daquele seu erro, por causa daquela tua falha, você não consegue progredir, você não consegue prosperar, e você não consegue avançar na presença de Deus, porque você se acha sujo, você se acha inválido, e você se acha uma pessoa que não merece as bênçãos, não merece avançar. Ou se você tem uma trava, se você tem um bloqueio, um trauma que te impediu, é algo que
Deus, Ele vai entrar na tua vida se você permitir se libertar, porque Ele mesmo fala que Ele já não se lembra mais dos seus pecados, e os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados, eles foram perdoados quando o nosso Senhor Jesus, Ele morreu lá naquela cruz pelas nossas vidas, e as nossas iniquidades, elas se passaram. Irmãos, tantas situações que nós vivemos e que nós passamos, mas que hoje nós temos a consciência de que as nossas vidas, elas não valem de nada sem a presença do Senhor. Bens passarão, casas, carros, ouros, joias, situações passarão, pessoas entrarão e sairão das nossas vidas, mesmo sendo filhos, pais, eles entrarão, mas um dia isso aqui se acabará, e nós precisamos todos os dias buscar a presença do Espírito de Deus, porque sem essa presença as nossas vidas, elas perecerão. E nós devemos ter essa consciência de que o que nós fazemos hoje gerará uma consequência. Se nós plantarmos uma semente em terra fértil, produzirá frutos bons. Se nós irmos ou fazermos coisas indevidas, pelo qual nós não nos conduziremos diante das misericórdias e diante do poder de Cristo, infelizmente as consequências desse ato serão complicadas. Mas sempre que nós cairmos, não que nós possamos não fazer como Judas, que nós possamos não fazer como Saul, que Judas traiu Jesus, sim, mas todos nós sabemos que a queda dele não foi por causa da traição de Jesus, porque Jesus o perdoaria, mas a queda dele foi porque ele negligenciou a presença do Espírito de Deus, a presença de Cristo. E Saul, ele tinha a oportunidade de se voltar para Deus, mas ele acabou procurando em outros deuses, ele acabou procurando se esconder atrás de outras inverdades. Mas, irmãos, tudo tem um propósito debaixo dos céus. Nós não estamos aqui por acaso, e tudo que acontece, nós precisamos ter consciência de que Cristo, Ele está conosco, e nada vai nos impedir de que o plano de Deus se cumpra nas nossas vidas e nós consigamos avançar.